Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo, ansiedade, insegurança, controle, com base num personagem, Randall, personagem da série This Is Us. Mas antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva nesse canal e ative as notificações para receber os vídeos de toda quinta-feira. Vídeos ligados ao autoconhecimento, autocuidado, saúde mental e muito de psicologia. Então vamos nessa que o tema é bom. Você já assistiu a série This Is Us? É uma série que, inclusive, se você estiver querendo saber mais a respeito, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo se vale a pena ou não assistir essa série. Porque é muito interessante o desfecho que acontece, que são idas e vindas no tempo, na história dos personagens, mostrando o quê? Que os nossos comportamentos, o nosso repertório, a nossa maneira de ser, ela não é o acaso. Então, quando a gente tem uma visão mais ampla dessa logística da vida, do tempo das coisas que nos ensinaram, nos trouxeram experiências, a gente consegue entender mais a respeito de si mesmo. E vendo, isso acontecer com outras pessoas, como a série demonstra, a gente também até tem ali um trabalho terapêutico e de muitas reflexões profundas para compreender a vida e as suas possibilidades. Então, já falei aqui o quanto que essa série tem a sua relevância e nós vamos aproveitar a vivência, a experiência de vida de um dos personagens dessa série, o Randall. Quem é Randall? Randall é um dos filhos, porque a série conta a história de um casal que teve trigêmeos. E o Randall é o terceiro filho, é um filho que foi adotado. Porque o casal inicialmente a mulher estava grávida de trigêmeos e perdeu um dos filhos no momento do parto. E nesse mesmo dia, o corpo de bombeiros levou uma criança que tinha sido abandonada, que é o Randall. E aí os pais decidem adotar essa criança e o Randall então vai morar com essa nova família. Ele tem umas particularidades que é importante a gente considerar, que já começa a trazer assim, algumas explicações a respeito do comportamento dele. Porque o Randall ele tem uma boa relação com a sua família, com seus pais. Ele é aquele estereótipo de um bom menino, educado, gentil, esforçado, estudioso. Mas tudo isso revela muito da sua tentativa, da sua busca por aprovação, aceitação, reconhecimento, porque ele passa por algumas situações assim de se sentir desconectado da família. Principalmente também porque ele é uma pessoa negra e a família dele é branca. E aí ele convive também com muitas pessoas, do meio dele, que é um meio de pessoas brancas. E isso, de maneira sutil, também aparecem alguns preconceitos, algumas discriminações, que ele não se sente pertencido. Então, isso já pode trazer uma observação da nossa parte de compreender que essa busca por uma aceitação, uma busca pelo pertencimento, movimentou, trouxe mais a intensidade desses comportamentos dele de fazer tudo bem feito, para ter esse retorno, para ter essa aceitação. Inclusive dentro da família, mostra uns momentos assim de competição dele com o irmão também não se sente muito prestigiado por esses cuidados que o Randall apresenta, então gera ali ciúmes, uma busca por atenção e afeto dos pais. Então isso já começa a vir no nosso imaginário de como que acontecem alguns padrões de comportamento perfeccionista, de exigência consigo, bem nesse meio de convivência familiar, e depois também até mostra ele na escola. Na escola, inclusive, mostra que ele teve um momento, foi a primeira crise de ansiedade, que ele teve uma dificuldade muito grande de lidar com uma advertência, Ele tem, essa sensibilidade crítica de si mesmo que não sabe lidar com erros. Então, esse padrão perfeccionista de querer acertar e não saber lidar com uma frustração de algo que deu errado. Então, na escola, quando ele recebe essa advertência, ele tem ali uma crise, ele não sabe lidar com a situação,
tem vergonha de voltar para casa para contar para os pais, né, o que aconteceu, e ele resolve então ligar para o irmão dele, que traz um apoio, uma tranquilidade, mas ele tem assim, mostra o quanto que uma coisa aparentemente pequena tem esse tom, essa intensidade tão grande para ele, que ele leva a sério. Então, explicando que isso, uma busca, né, de pertencimento, busca ser o melhor, mas sente o tempo inteiro como se não fosse bom bastante. Tanto é que um erro, essa falha, já traduziria para ele uma ideia de incapacidade, de insuficiência. Tanto é que veio todas essas consequências. Então, definindo para vocês o que seria o perfeccionismo, para a gente identificar realmente tanto nele quanto até para a gente trazer essa reflexão pessoal. Então, traços do perfeccionismo. Alto padrão de desempenho, acompanhado por uma avaliação muito crítica e uma busca constante em evitar erros e falha. É aquela ideia de buscar ser e fazer o melhor para ter reconhecimento e aceitação. Isso é tão delicado que padrões assim excessivos, né, dessa busca por fazer tudo corretamente e trazendo, né, uma avaliação muito crítica, um peso muito grande por si, né, pelos seus comportamentos, isso também podem gerar outros sentimentos de tristeza, raiva, então inclusive desconfortos e sintomas físicos, como insônia, alterações no apetite, palpitações, tudo isso, né, por uma pressão, uma avaliação pesada a respeito de si e das coisas que são feitas. Mas me diz aqui uma coisa, você se identificou com algum desses padrões, esses traços de o que seria o perfeccionismo? Escreva aqui nos comentários, vamos conversar, deixa essa mensagem para mim. Voltando a uma outra avaliação do personagem Randall, na sua adolescência agora. Na adolescência, ele perde o seu pai, e isso traz consigo uma necessidade, uma busca que ele tem de manter tudo sob controle. Ele recebe isso como se tivesse a responsabilidade de cuidar da família. Também, assim, ele sendo o filho, o homem, né? O outro irmão dele até sai de casa, vai morar sozinho. Então, ele sente um peso de cuidar da mãe dele. Então, isso já traz, de novo, essa maneira dele querer deixar as coisas sob controle. Repetindo, então, esse padrão de fazer sempre as coisas certas, não tolerar erros, querer ser realmente um exemplo, ter aceitação e reconhecimento. Tudo vem somando esse modo dele se comportar. E além disso, ele começa a sofrer muito, porque fica muito pesado para ele esse tipo de responsabilidade. Ele começa a ter pesadelos, né? Ele começa a se desconcentrar dos estudos, ele até muda ali a configuração de estudos dele para ficar mais perto da família. Então, assim, é algo difícil de lidar. E também na adolescência, ele mostra essa tentativa de controle, de manter tudo sob ordem, quando ele conhece a sua namorada, né? Ele tenta fazer ali sempre um cenário perfeito, um cenário ideal, agradar ao máximo. Então, é muito cansativo para ele, até da gente acompanhar o quanto que ele fica assim ansioso, preocupado e inseguro com o jeito dele ser e não apresentar nenhuma falha. Então, isso já mostra mais uma vez esse perfil perfeccionista, né, mostrando uma insegurança e comportamentos que são controladores e geram muito sofrimento também, né? Perceber que está desequilibrado dessa forma. Mais exemplos ainda, quando o Randall chega à fase adulta, ele já se casou, a mulher dele está grávida, de novo ele tenta manter tudo sob controle. Ele inclusive se incomoda com coisas simples, coisas pequenas que ele não dá conta de resolver. Tem uma cena que ele não consegue nem mesmo trocar o ventilador, né, colocar um ventilador novo no quarto da filha que vai nascer. Isso frustra ele de uma magnitude que a gente até assim fica achando estranho, a gente acha engraçado, traz reflexões de nossa, o quanto que isso está sendo intenso para ele. Exemplos de que ele quer que tudo saia o mais perfeito possível, mas acaba tendo dificuldades de se relacionar,
acaba que ele tem dificuldades assim de expressar, né, isso que está acontecendo. As pessoas ali não sabem lidar com essa seriedade toda, esse compromisso todo que ele tem. Mas aí, né, mostra que ele estaria o quê? Ansioso pela chegada da filha, com essa necessidade de que tudo fosse perfeito para que ela seja bem recebida, né? Tem ali um pano de fundo de uma boa vontade, um bom cuidado que ele quer ter, mas com esse excesso que deixa ele super tenso e ansioso. E aí ele tem esse comportamento de manter tudo bem organizado e cuidando de todo mundo, né? Ele tem um excesso de cuidado com a mãe, um excesso de cuidado com o pai que ele reencontra, o pai biológico dele. E aí o que acontece? Ele cuida de todo mundo, esquece de cuidar de si e novamente ele tem uma segunda crise de pânico, uma crise de ansiedade. E aí agora eu vou explicar para vocês um pouco mais conceitualmente, né? O que seria uma crise de pânico? A característica essencial de um ataque de pânico é um surto abrupto de medo ou desconforto intenso, que alcança um pico em minutos, durante o qual ocorrem sintomas físicos e cognitivos, sendo palpitações, sudorese, tremor, sensação de falta de ar, sufocamento, às vezes vômito, náusea, tontura, algumas parestesias, né, dormências no corpo. Vem questões cognitivas também, como medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de morrer. Então, são sintomas que acontecem nesse momento assim mais intenso, mas se for mais repetido, a gente já chamaria até de uma síndrome. E aí mostra que o Randall, né, por diversas situações de ansiedade que ele passa, ele tem esses episódios, né, quando tá assim no extremo, quando tá ali no alerta máximo, o corpo dele reage dessa forma. Então, serve como um alerta. Novamente aqui um parênteses. Você se identifica com esses sintomas que eu relatei, com esses momentos de crise? Você já teve algo assim? Comenta aqui para mim, me manda uma mensagem para a gente conversar também. E aí, depois de muito esforço, de muita tentativa dele amenizar essas intensidades emocionais, depois da esposa dele, inclusive, conversar com ele, dizendo que precisa que ele tome uma atitude de ajuda por ela, talvez, não somente por ele, porque ele mantém esse padrão de que tá tudo sob controle e é difícil ceder, né, a esse pedido de ajuda. Então, ele resolve pedir ajuda, fazer terapia, inicialmente para, assim, como um gesto de pedido, para responder a sua esposa, mas é muito incrível, é muito bonito de ver esse processo se desenvolvendo, essa abertura que ele dá para entrar em contato consigo, com a sua história. Ele já, inclusive, ele até chega na terapia falando como se ele já soubesse o caminho que precisaria levar, mas a terapeuta mostra outras perspectivas que ele nem estava percebendo e o quanto que isso é forte para ele, o quanto que isso traz ressignificações para a vida, percepções que ele pode, assim, viver, que ele pode resgatar e curar essas feridas a mais do passado. Não significa que ele nunca mais vai ter ansiedade, que ele nunca mais vai se preocupar, mas ele aprende a lidar melhor. Ele aprende a respeitar mais os seus limites, valorizar mais o que é importante, né? Expressar, comunicar o que ele precisa. E aí a gente vê o quanto que isso tem como ser funcional. Porque a ideia de fazer terapia é que a gente aprenda comportamentos mais úteis, que a gente se torne uma pessoa mais funcional minimamente na vida. Não é vou cessar os problemas, vou acabar com o sofrimento, mas eu vou aprender a lidar com eles. Então é muito bonito de ver esse desenvolvimento acontecendo. Paralelo a isso, que a gente pode até pegar como dicas de como lidar com situações de intensidade emocional, a série traz alguns exemplos que são muito bons, inclusive. O Randall, ele gosta de sair para correr quando ele está ali num pico de estresse, num pico de preocupação, de ansiedade. Quando ele tem que resolver um problema, antes de tomar alguma atitude, ele sai para correr, depois toma um banho gelado, né? Então, trazendo o quê? Um tempo, ele se dá esse tempo para a emoção amenizar. Ele traz a atividade física também
trazendo esses benefícios para a nossa saúde mental, que tem tudo a ver. Então nós também podemos aprender isso, né? Ter essa dica, essa orientação. Além disso, também ele conversa com muitas pessoas, né? Mostra ali às vezes momentos dele desabafando, conversando com a esposa dele, mostrando a importância do vínculo, a importância da gente ter apoio, ter uma rede de apoio para a gente poder se expressar. Então são 2 exemplos que fazem muito sentido para todo mundo que quer também lidar melhor com as emoções. E aí, o que você achou desse personagem? Né? Traz várias lições, vários exemplos de como a gente pode lidar com esses momentos de intensidade emocional, de perfeccionismo, tentativa de controle, né? Então, assim, se você se critica quando não consegue atingir suas metas, tem preocupações distorcidas de que será ou não aprovado, pensa o tempo todo em evitar os erros e quando comete, se sente profundamente frustrado, procrastina o que precisa fazer por se sentir incapaz de realizar a atividade, talvez ali de alta magnitude, isso pode dizer muito sobre o seu perfeccionismo e tentativa de controle. Essa busca pode te levar a uma grande carga de estresse e sofrimento emocional. Então, quero que você perceba se você se identifica com esse relato, com essas explicações e busque ajuda, né? Buscar ajuda para a gente aprender a viver mais leve, aprender a lidar com essas situações da vida com mais equilíbrio, com mais satisfação, com mais tranquilidade, né? A gente merece ter uma vida com essa qualidade, com as nossas relações e com a gente mesmo. E se você me acompanhou até aqui, muito obrigada. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou dessa dinâmica, da gente poder avaliar, né, estudar um caso que também tem muito a ver com a gente. E aproveite para se inscrever nesse canal também, que temos vídeos aqui todas as quintas-feiras. Muito obrigada e até o próximo vídeo.